Que Deus abençoe a sua vida. O programa Hora do Milagre está entrando no ar. 020-7272-1010 é o número da sua participação. Inclua agora o seu nome, o nome dos seus familiares, o problema econômico que você está enfrentando. E todas as segundas-feiras, que nós estamos chamando a segunda-feira da prosperidade com Deus, são para aquelas pessoas que estão enfrentando problemas econômicos, financeiros, mas que querem ser guiadas por Deus, querem que Deus seja o dirigente da sua vida, né? Você quer uma direção? Então, da palavra de Deus, você vai receber essa direção. E você vai acompanhar testemunhos de pessoas que, ouvindo a direção da palavra de Deus, né? A direção correta, porque às vezes você é um bom profissional, sabe trabalhar, tem experiência, mas a direção que Deus te dá talvez é totalmente diferente daquela que você estava acostumado a seguir. Você vai acompanhar exemplos de pessoas que enfrentaram problemas econômicos, seguiram a direção de Deus e conquistaram. 020-7272-1010. Vamos agora ao intervalo. Já voltamos com vocês. Quando eu ouvi falar do dízimo, que tinha que devolver os 10%, eu achava um absurdo. Eu falava que eu já ganhava pouco, ainda tenho que dar 10%. Vou ficar com o quê? Meu nome é Ronaira Cristine da Silva Cruz, tenho 29 anos, sou empresária. Antes de ser dizimista, minha vida era fracassada, eu não tinha nada, tudo que eu almejava não dava certo. Fiz minha faculdade financiada, porque o que eu trabalhava só dava para pagar o aluguel e sobreviver. Tive que largar o meu emprego para fazer estágio, ganhar menos do que eu ganhava. Mesmo ganhando pouco, eu tinha nome sujo, não tinha crédito. Não dava para realizar porque o dinheiro era pouco. Eu e meu marido, a gente trabalhava mesmo para pagar o aluguel. Moramos um tempo na casa de parentes e quando fomos morar de aluguel, só ele pagava o aluguel porque o meu dinheiro não dava para pagar o aluguel. Quando eu ouvi falar do dízimo, que tinha que devolver os 10%, eu achava um absurdo. Eu falava que eu já ganhava pouco, ainda tenho que dar 10%, vou ficar com o quê? E foi quando a minha mãe sempre falava do dízimo, das bênçãos, né, que ela tinha e tem até hoje. E ela sempre falava, meninas, sejam dizimistas. O altar não decepciona. Lá que vocês vão ter a resposta de Deus. A minha pior situação foi quando eu via meu marido ou no sábado ou no domingo, porque ele tinha que trabalhar em 3 empregos pra gente poder ter uma vida um pouco digna. Eu digo assim, de pagar um aluguel, de uma casinha boa. E trabalhava muito. Eu saía para trabalhar, ele chegava. Ele saía para trabalhar, eu chegava. Isso foi um dos piores momentos em que eu vi, porque eu não tinha vida. Eu falava, nossa, tô trabalhando pra quê? Meu marido tá trabalhando pra quê? Se a gente não tá vivendo uma vida digna. Além da minha mãe sempre tá falando, e vi os testemunhos, ouvi os testemunhos, eu falei, não, eu quero conhecer como é ser dizimista. E eu comecei a ser dizimista, mesmo no pouco. Mesmo no pouco eu fui devolvendo, né? E foi quando eu comecei a ver que Deus foi abrindo as portas. Um emprego melhor, porque como eu trabalhava na feirinha da madrugada, eu fui trabalhar num escritório de segunda a sexta. E ganhava um dinheirinho bom, que eu achava que pra mim era um dinheirinho bom, mas pra Deus era pouco aquilo pra mim. Que Ele tinha mais pra mim. E aí foi quando Deus foi me dando a ideia de ser empresária. Eu sempre quis ser dona de alguma coisa. Eu sempre quis ter as coisas. Eu sempre quis ser dona de alguma coisa. Eu não queria ser empregada. Eu queria ter uma coisa minha para falar, meu e Deus me deu. Foi quando eu comecei a conversar com meu primo pra gente abrir uma sociedade de uma sorveteria. Em um culto, eu tive a certeza de montar aquela sorveteria e eu montei. Depois que eu abri essa sorveteria, o meu dízimo aumentou, tudo que eu planejo, claro, com permissão de Deus, foi acontecendo. Comecei a tomar posse, abri a primeira sorveteria, que já tem 1 ano. Em meio à pandemia, abri outra sorveteria, comprei apartamento, que hoje é avaliado a quase R$500 mil. Já estou vendo a 3ª sorveteria e eu creio que Deus vai me dar mais e mais. Eu, com 29 anos, que não ganhava nada praticamente, porque tudo que eu ganhava era para pagar os outros. Hoje ganho muito bem,
Eu morava de aluguel, hoje tenho meu apartamento, trabalhava para os outros e hoje eu dou emprego. Eu aprendi com dízimo, primeiro, a confiança em Deus. Totalmente, a confiança em Deus, depender dele. O altar ele não te decepciona. Ser dizimista é depender totalmente de Deus e ele sempre em primeiro lugar. Sente que ninguém lhe compreende, que nada cala esse grito interior, que ninguém lhe cura essa dor. Vai se surpreender com o poder de uma oração. Ligue e receba uma oração, uma orientação, sempre que precisar. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou esse exemplo de fé. O testemunho que nós acompanhamos agora é um exemplo claro que quando a pessoa chega ao Universal com problemas econômicos, dívidas, problemas financeiros, mas decidem dar ouvidos à voz de Deus, decidem obedecer à direção de Deus, que muitas das vezes é diferente daquela que você está acostumado a seguir. Você é um bom profissional, você sabe muito bem como trabalhar, mas Deus vai te dar a direção que será certa, correta, porque você olha para o agora. Deus, ele sabe o que está diante de nós. E por isso, quando nós colocamos o nosso futuro nas mãos de Deus, inclusive está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, né? Por que andais ansiosos? Por que andais ansiosos com o que vestir, com o que comer? O nosso futuro está nas mãos de Deus. Entrega a sua ansiedade nas mãos de Deus. E na oração que nós vamos realizar daqui a pouco, você terá essa oportunidade. Peça a Deus para te dar forças, peça a Deus para te libertar de toda ansiedade, de toda preocupação, de tudo aquilo que tem tirado o verdadeiro foco. Todas as segundas-feiras são segundas onde estamos determinando que a prosperidade que é alcançada com Deus é a que vale, é a que permanece. Vamos a mais um intervalo, já voltamos com vocês. Eu tive uma vida muito sofrida, tinha muita angústia, eu não via saída para a minha situação. Fiz um casamento errado, acabei me divorciando, tive 2 filhas. Aí começou realmente, aí eu tive um sofrimento muito grande. Eu não conseguia estar trabalhando, não tinha um emprego. Eu, com as minhas filhas pequenas, morando na casa dos meus pais, e com isso me trazia muita angústia, acabei tendo problema de saúde, né, ficando doente, e foi muito sofrido o que eu vivi, e não conseguia, lutava muito para conseguir um emprego, mas eu não conseguia. Eu fumava, né, cigarro, bebia mesmo, e para poder tipo assim, passar o tempo, né? E fui vivendo essa vida aí até chegar a um ponto que eu falei assim, não tem jeito, eu não consigo encontrar saída. Com muita luta, né, sobre o emprego, muita luta mesmo, correndo atrás, eu acabei conseguindo na época um emprego. Mas eu era infeliz mesmo. E quando foi um dia, eu recebi um convite, né, para ir na igreja. Só que assim, eu relutei muito, porque eu não gostava. Mas a situação que eu estava vivendo, a angústia que eu vivia, não estava fácil mesmo. Eu fui, eu entrei, participei do culto ali, da reunião, gostei, achei tudo muito, muito bacana. Os louvores, a palavra, né, as orações, gostei muito. Só que aí eu chegava numa parte que me incomodava demais. Era a hora quando o pastor falava sobre as primícias. Isso me mexia muito, muito. Eu não conseguia aceitar, eu não concordava com aquilo. Para mim, aquilo não era o pior momento que tinha. Como levar para Deus? Como? Não tem lógica isso. Aí o pastor falou sobre uma passagem na época, Malaquias 3:10. Eu peguei uma caneta com uma pessoa do meu lado, marquei na minha mão e dentro de mim eu falei assim, chegar em casa eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler se é verdade o que esse pastor está falando. Porque eu não conseguia aceitar aquilo. Cheguei em casa e eu li.
E realmente era o que o pastor estava falando no altar. Eu comecei a entender ali que, como eu li também na Bíblia, que roubará, que quem não é fiel com Deus, está roubando a Deus. E aquilo me caiu a ficha, meu Deus, quanto tempo eu faço isso? Eu fui entendendo que eu estava errada, totalmente errada, e eu estava roubando a Deus ali. Eu não enxergava aquilo, mas eu passei a entender, passei a conhecer a palavra de Deus ali, e eu estava roubando a Deus. Eu falei, não vou fazer mais isso. Eu falei, não vou fazer. Eu me decidi a ser fiel com Deus, em tudo. Graças a Deus, a minha vida começou a mudar. Graças a Deus. Como eu disse, né, que eu estava divorciada com 2 filhas. Ali eu me casei na igreja, né, conheci meu esposo, me casei. Graças a Deus, criei meus filhos, né? Hoje eu tenho 4 filhos, tudo, né? Criei eles na igreja. O meu caráter, a minha maneira de agir, a minha maneira de viver, sabe, de pensar, mudou muito, mudou totalmente a minha vida. O Espírito Santo é tudo. É tudo. A mudança, a gente passa lutas. A gente passa lutas que não é fácil, mas a gente consegue ter o domínio. A gente passa a pensar no próximo, até mesmo dependendo da situação, até sentir, né? Uma pessoa que está sofrendo. A gente tenta até se colocar no lugar, sentir. Durante todo esse tempo, né, esses anos, a gente sempre aparece, né, coisas assim para a gente se desviar, se afastar. Aparece coisa para se afastar do caminho de Jesus. Mas só que assim, a força do que o Espírito Santo dá para a gente até olha, às vezes olha, porque a oferta, né, existem ofertas, né, para a gente olha, não, mas a gente recusa, não. A Deus é melhor, servir a Deus é melhor, é a melhor coisa que a gente tem. Vale muito a pena ser justa com Deus, ser fiel, isso é tudo. A fidelidade com Deus é tudo, é tudo. Ter o Espírito Santo, não tem coisa melhor na vida. Não tem dinheiro, não tem preço, não tem o que pague isso. Priscila, qual foi o resultado na sua vida depois que você firmou um pacto com essa palavra? Bispo, primeiramente, antes de eu chegar aqui, eu era acomodada e eu me contentava em ser assalariada. Só que eu recebia um pouco a mais que um salário mínimo, que não dava nem para pagar as contas direito. Quando eu não conseguia pagar as contas, eu acabava passando até no cartão de crédito, na esperança que no mês seguinte eu ia conseguir pagar as contas que eu tinha. E aí veio a pandemia, eu fiquei desempregada. E eu pensei, eu preciso ir no congresso, ter uma visão do que eu posso fazer agora. E aí, chegando aqui, o Espírito Santo ele me deu a visão de que eu tinha condições de empreender, que eu podia mudar aquela situação. E o Espírito Santo me deu força, porque vontade de ter o meu próprio negócio eu até tinha, só que eu tinha medo de arriscar, de não dar certo. Foi aí que o Espírito Santo me deu coragem de eu montar a minha primeira loja, mesmo sem estoque físico, mesmo sem dinheiro para investir. Eu fui com a coragem que o Espírito Santo me deu, montei a minha primeira loja de moda de festa, né, vestidos para festa, para noivas, e me empenhei. No começo não foi fácil. Eu me empenhava, trabalhava às vezes até de madrugada na internet para divulgar a minha loja. Foi entre mais ou menos 6 meses que começou a aparecer lojistas de outros estados querendo comprar comigo no atacado, no mesmo preço que eu vendia no varejo. E graças a Deus deu tão certo as minhas vendas que eu montei a minha segunda loja no ramo de moda feminina casual. E hoje também, graças a Deus, eu tenho a minha casa própria. Eu montei também a minha própria confecção de vestidos de festa, vestidos para noivas. E graças a Deus, Deus tem abençoado. Hoje eu não tenho mais aquela vida limitada que eu tinha antes. Eu posso comprar do bom e do melhor. Não dependo das minhas férias, feriado, para poder viajar para onde eu quero. Graças a Deus eu tenho a minha independência financeira. Então Deus tem me honrado em tudo. Através do pacto que eu fiz com Deus aqui, Deus tem me dado uma vida abençoada.
Então quer dizer que houve essa liberdade financeira depois desse pacto. Deus te deu a direção, você obedeceu, colocou em prática e mudou tudo. Sim, Senhor, o que o Espírito Santo falou comigo na reunião, eu falei, eu vou obedecer, eu vou confiar em Deus que vai dar certo. Ele tem te honrado? Tem me honrado. E como você tem honrado a Ele? Eu honro Ele através da minha vida, com a minha fidelidade, é o meu prazer. Assim como eu cheguei aqui, recebi a palavra, criei, obedeci, então eu quero que essa obra se mantenha para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que eu. Muito mais virá. Deus te abençoe. Continue nessa fé. Com apenas um clique, você pode se conectar e estar à frente do que acontece na Igreja Universal aqui no Reino Unido. Receba diariamente mensagens inspiradoras para levantá-lo. Aumente sua fé com vídeos novos e importantes. Mantenha-se informado sobre os propósitos de fé para fortalecer sua caminhada com Deus. Curta nossa página no Facebook. Siga-nos no Instagram, seus locais de conteúdo inspirador para compartilhar com sua família e amigos. Igreja Universal, ajudar pessoas é o que nos move. Sonhos e projetos abandonados. Dívidas, apreensão diante da instabilidade do mercado financeiro, desmotivação e sentimento de fracasso. Têm sido os companheiros em sua jornada? Qual tem sido a situação da sua vida financeira até aqui? A Palestra da Independência Financeira é uma oportunidade para todas as pessoas que almejam escrever um novo capítulo para suas vidas. Um lugar onde você irá aprender a resgatar os sonhos e projetos abandonados e receberá a visão que o fará dar um salto em sua vida. Participe da Palestra da Independência Financeira toda segunda-feira às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. Porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu determino agora, meu Pai, essa pessoa que está entregando a sua ansiedade no altar, ela está entregando os seus problemas, as suas dificuldades, todas as suas preocupações nas tuas mãos. Eu te peço que o Senhor venha agora mesmo abraçá-las, fortalecê-las, libertá-las do peso, da angústia, da tristeza, de toda aflição, e que a partir de agora seja ela livre de todo mal. Consagra esta água, ao beber da água seja ela fortalecida e abençoada. Em nome do Senhor Jesus, beba da água com fé, seja abençoada aí agora. Tenha certeza de uma coisa, quando a sua vida está nas mãos de Deus, Ele dirige da maneira certa, na hora certa você terá os resultados do fruto do seu trabalho. Lembrando que você pode estar conosco hoje mesmo em Uma Universal. Acesse o nosso website e ali você pode conferir a igreja mais próxima de si com os horários. E todos os domingos às 10 da manhã aqui em Finsbury Park teremos a nossa concentração de fé e milagres, nessa novena poderosa, onde todas as pessoas que estão participando têm alcançado milagres e maravilhas. E o principal, a paz interior. 020 7272 1010 para mais informações. Nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos e até lá. Chegou ao fim das suas forças? Não sabe mais o que fazer? Ou a quem ligar para desabafar ou pedir ajuda? Então ligue e receba as respostas e a ajuda que tanto precisa.